E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Na escrita, nós temos diversas convenções. O que são convenções? Acordos que foram feitos, tá? A nossa língua, que nós falamos hoje no ano de 2020, a língua escrita, tá? Ela não é a mesma que era falada há 200 anos atrás, tá? Por quê? Porque elas foram se modificando, o homem modificando a linguagem escrita. Por exemplo, se você observar nas lojas, às vezes nós encontramos a palavra farmácia escrita com PH, como se fosse farmácia, mas a pronúncia não é de um P. O P e o F, né? Ele tem o som de o P e o H, perdão. O P e o H tem o som de F. Então eu botava PH em vez de F. Lia farmácia. Hoje nós ainda encontramos, por exemplo, Felipe, né, escrito com PH. Por quê? Porque isso ainda é uma herança, né, de como o português era escrito antigamente. Então, no decorrer do tempo, a língua escrita ela foi sofrendo alterações. Palavras que tinham acento, hoje não tem mais acento, tá? Palavras que eram escritas com M, hoje são escritas com A, O, tio, tá? Então, essa língua ela foi sendo modificada no decorrer do tempo. O último acordo ortográfico para modificar essa nossa língua escrita, ele aconteceu em 2009, né? Em 2009 foi o último acordo. Por exemplo, na nossa língua escrita havia um acento chamado trema, 2 pontinhos em cima do U. Hoje não existe mais. Por quê? Porque em 2009 retiraram esse acento das regras gramaticais, tá? Por exemplo, a palavra pinguim. Esse U do pinguim, ele tinha 2 pontinhos em cima. Hoje não existe mais, tá? Foi retirado do acordo ortográfico. Outro exemplo, a palavra ideia. A palavra ideia, antes de 2009, ela era escrita com um acento agudo em cima do E. Hoje não existe mais esse acento. A palavra ideia não tem acento nos dias de hoje. É por isso que às vezes você pega um livro antigo e vê a palavra ideia com acento e outras sem livros atuais sem acento. Por quê? Devido a essa mudança que houve na linguagem. Então, são convenções, tá? Professora, como é que eu faço para aprender ortografia? Eu erro muito. Palavras que são escritas com 2 S, eu boto C. Eu boto palavras que são escritas com SC, eu acabo escrevendo só com um S ou com 2 S. Como que eu faço, professora, para aprender essas regrinhas gramaticais? Só tem uma maneira: ler. Ler e tentar colocar na nossa cabeça, na nossa escrita, essas regrinhas, tá? Porque elas são convenções, foi o homem que inventou essas regras, tá? E são regras que podem ser mudadas a qualquer momento. Estão me entendendo? Certo. Então, essas convenções, dentro dessas convenções ortográficas, dessas convenções da escrita, nós temos uma área chamada semântica que traz para nós 3 assuntinhos interessantes. Aliás, 2 assuntos interessantes: homônimos e parônimos, tá? Então, vamos tentar entender o que são homônimos. Homônimos são palavras que têm às vezes a mesma escrita e o som é diferente, a pronúncia é diferente, ou o contrário, o som é o mesmo e a escrita é diferente. Esses homônimos, ou essas palavras homônimas, eles se dividem em 3 grupos, tá? O primeiro grupo são chamados de palavras homônimas heterográficas.
Hétero, diferente. Gráfica, escrita. Então, heterográficas, palavras heterográficas, são palavras em que a escrita vai ser diferente, mas a pronúncia será a mesma. Por exemplo, nós temos cela com C, que significa pequeno quarto, né? Uma cela de prisão, por exemplo, tá? E temos cela com S, que é o objeto de montaria. O som é o mesmo, mas a escrita e o significado são diferentes. Outro exemplo, eu tenho a palavra passo, que é andar, do verbo passar, escrita com SS. E eu tenho a palavra passo, escrita com C cedilha. Professora, nunca ouvi, mas existe, passo, aqui, que significa palácio, tá? Aqui, pertinho de São Luís, né? Tem uma cidade chamada Paço do Lumiar, escrita com C cedilha, quer dizer Palácio do Lumiar. Então, são palavras chamadas heterográficas, lembrem disso. O segundo tipo são as palavras heterofônicas. Hétero, diferente, fônica, som. Então, palavras que têm o som diferente, mas a escrita é a mesma. Por exemplo, eu tenho colher, aquele objeto que a gente pega a comida para levar para a boca, a colher, né? A colher de arroz, a colher com feijão, tá? E eu tenho colher, tá? O verbo colher. Eu vou colher arroz, eu vou colher feijão. Observe a diferença no som. Colher, colher. A diferença, um tem um som aberto, colher, o outro tem um som fechado, colher, tá? Então, elas são heterofônicas, diferentes no som, mas são iguais na escrita. E o significado também é diferente. Outro exemplo, começo, começo. O começo da história, o início da história, um substantivo. Eu começo a lição. Quer dizer, é um verbo, eu iniciei, eu dei início, né, à lição. Então, escrita igual, mas som diferente, começo, começo, ok? Nós temos ainda os homônimos perfeitos, que são iguais tanto na escrita quanto na pronúncia e diferentes no significado, tá? No livro de vocês são chamados homófonas homógrafas, mas é mais simples dizer homônimos perfeitos, tá? Por exemplo, a palavra cedo, tá? C-E-D-O. Eu posso usar essa palavra cedo como um verbo. Eu cedo o meu lugar para a professora, por exemplo, eu cedo, verbo ceder, eu vou ceder, eu cedo. E tem cedo advérbio de tempo, né? O verão chegou cedo. Cheguei cedo na escola. Então, cedo significa tempo, um advérbio de tempo, contrário de tarde, ok? Então, esses são os perfeitos. A manga, que eu usei no início, né, do assunto. Manga é um homônimo perfeito. Eu tenho 3 significados diferentes para manga. Os 3 escritos e pronunciados da mesma forma. Então, são perfeitos. Isso, esses são os homônimos. E nós temos os parônimos. Olha só o nome, parônimos. Palavras que são parecidas no som, parecidas na escrita, mas o significado completamente diferente, tá? Um exemplo de parônimo. Eu tenho inflação, tá? O que é inflação? A alta dos preços. Tudo no comércio está com o valor mais alto. Então, isso aí é inflação. E eu tenho infração, infração com R, infração.
que significa desobedecer a uma lei, transgredir uma lei. Por exemplo, a infração do trânsito. Alguém infringiu, transgrediu, desobedeceu as leis do trânsito, tá? Então, qual a diferença? A letra L. Um é escrito com L, inflação, e o outro é escrito com R, infração. Outro exemplo, nós temos comprimento e temos cumprimento. Um escrito com O, o outro escrito com U. Comprimento com O significa extensão, a medida que eu uso para medir, né, uma coisa. E eu tenho cumprimento com U, que é do verbo cumprimentar. Cumprimentar, eu vou apertar a mão de alguém, eu vou saudar alguém, eu vou cumprimentar alguém, escrita com U. Então, elas são apenas parecidas, elas não são iguais, nem na escrita e nem na pronúncia, tá? Outro exemplo de parônimo, que causa muita dúvida. Eu tenho tráfego, tá? Tráfico com C, FICO, tráfico, que significa o comércio ilegal de uma determinada coisa, tráfico de drogas, tráfico de crianças, tráfico de bebidas, tá? Comércio ilegal. E eu tenho tráfego, FEGO, tráfego, que se refere ao trânsito. O trânsito está muito cheio, congestionado, então o tráfego, né, está congestionado, certo? Eu espero ter sido clara nos meus exemplos, espero que vocês tenham entendido o assunto. E nós vamos continuar com alguns exemplos, só que agora lá no WhatsApp, ok? Muito obrigada pela atenção.